Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, meus queridos, minhas queridas, você que já está aqui, você que está a caminho. Nós já estamos sendo convocados pelo Leão da tribo de Judá. O nosso general já está presente aqui, amém, igreja? E a palavra do Senhor em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu,
e entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Eu vou ler de novo, o 32. Igreja, presta atenção na voz do Senhor para nós, nesse início de culto. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Levanta a sua mão bem alto, família Fé Cristã, e vamos declarar, vamos clamar, porque nós somos salvos. Nós estamos clamando por aquele que salva, por aquele que governa, por aquele que está no controle desta reunião. Pai querido, aviva a tua obra nesse lugar. Nossa expectativa nessa noite é para que o avivamento, a alegria da salvação venha tomar todo esse ambiente. Pai, nós estamos clamando, porque nós sabemos que aquele que clamar será salvo. E nós estamos agora derramando o nosso coração diante de Ti, declarando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Essa casa é Tua, Senhor, esse ambiente é Teu, esse povo saiu da sua casa para levantar a Ti um trono de louvor, um trono de adoração, um trono de entrega. Ó Espírito de Deus, ó Leão da tribo de Judá, dá o Teu rugido aqui, Senhor, dá o Teu rugido aqui nessa noite. A Tua palavra em operação, sinais, milagres, maravilhas. Os céus estão abertos, os céus estão abertos nessa noite para todo aquele que clamar. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte e declare: Ele é o nosso general. Pelo Senhor marchamos em seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, achamos fim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, achamos sim o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declare, igreja do Senhor. Nenhum inimigo. Mais uma vez.
nessa noite, amém? Quantos creem que a chuva de Deus está aqui neste lugar? Declare um glória a Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que esse ambiente será pequeno para o que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. A unção do Senhor vem sobre nós. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Diga! Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Com autoridade. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Um barulho de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover, vai chover. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Olha a promessa, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia! Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um barulho está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez fugir de você. Uma nuvem de vitória continua, está aqui. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Agora sim na palma. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado
enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo santo e poder. Aleluia! Aplauda mais forte. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Esse nome é poderoso, amém? Invoca o nome dele aí do seu lugar. Invoque a presença dele aí do seu lugar. Porque ele veio para nos salvar. E ele tem muito mais do que pensamos a fazer nas nossas vidas, amém? Vamos continuar louvando e engrandecendo a ele. Aleluia, Senhor. Diga a ele. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu todos os planos meus entregue. Toma o teu lugar. Tu és bem-vinda aqui. Peça a ele. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar, me derramar e declarar que é santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Diga o nome dele aí do seu lugar. Oh, ele tem salvação para sua vida. Ele tem cura, ele tem libertação. Só clame por ele. Só clame por esse nome. O nome de Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos
precisa nessa noite? O que você veio buscar? Foi uma cura? Foi uma salvação para a sua família? Foi uma libertação? Ou você veio apenas se entregar? Se você veio fazer isso, você veio clamar por Ele. Você veio clamar por esse nome todo poderoso. Você sabe que sozinho você não consegue. Então clame por Ele aí no seu lugar. Diga: Senhor, vem aqui nessa noite. Ouça o meu clamor. Ouça a minha voz, Senhor. Me encontre nessa multidão. Me encontra, Senhor. Declare. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és. Cante de todo o coração. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento, sobe hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Diga bem alto: Jesus. Diga mais uma vez o nome dele: Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Dê liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo nesse momento. Peça para Ele fazer morar no seu coração. Peça para Ele ficar juntinho de você a cada dia, a cada momento. Vamos declarar esse louvor como uma adoração. Amém? Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Diga para Ele que Ele é a sua casa. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declara, igreja, eu sou. Mude as coisas de lugar, eu sou tua. A presença do Senhor é que renova as nossas vidas, amém? E sem a presença de Deus sobre nós, nós não podemos nos sustentar em pé. Então declare que esse ano de 2026, é o ano da presença de Deus renovada, dobrada sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Diga assim comigo: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará a nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano da consagração, da entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus
governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! 2026, o ano da presença. Juntos. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aleluia! 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 Pode sentar, meu Pai. Dê uma olhada nesse trecho dessa entrevista do carnavalesco Milton Cunha e eu já volto para fazer alguns comentários. Tem macumba pra caramba esse ano na avenida. O que significa, Milton? Bom, primeiro que macumba é o termo usado pela negritude como sinônimo do batuque. Então, se tem uma macumba ali naquele terreno, tá tendo um batuque. Isso sistematizado é o candomblé e a umbanda. Então, a escola de samba, ela é filha, ela é produto, ela é tributária do batuque. Então, escola de samba é macumba. E acabou. Escola de samba é macumba. E acabou. Gostem ou não gostem, meu amor, os ogãs saíram dos terreiros e foram tocar a bateria. As baterias tocam para os orixás. As baterias tocam para os orixás. Então, a macumba, ela é a causadora maravilhosa de toda essa procissão. Como você pôde perceber, eu destaquei duas falas emblemáticas desse carnavalesco, que são as seguintes: escola de samba é macumba e as baterias tocam para os orixás. Ora, mas o que isso significa? Isso significa que o carnaval, ao contrário do que alguns desavisados possam imaginar, não é uma expressão cultural popular brasileira neutra. O carnaval também é uma expressão religiosa, e sendo assim, quando esse carnavalesco admite com todas as letras que as baterias tocam para os orixás, nós temos que entender que os orixás são divindades dos povos africanos que estão associadas às forças da natureza, a ancestrais que são divinizados ou a energias divinas. E temos que entender também que esse tipo de crença politeísta e animista é totalmente incompatível com a fé cristã. E aqui, para evitar qualquer mal-entendido, devemos destacar que os adeptos do candomblé e da umbanda, por exemplo, bem como os adeptos de quaisquer outras religiões de matriz africana ou não africana, têm todo o direito de acreditar naquilo que quiserem e de cultuar o que quiserem. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que o carnaval é um tipo de festividade que acaba fomentando direta ou indiretamente uma série de práticas e valores que são absolutamente contrários à fé cristã, tais como a invocação de orixás,
a nudez, a luxúria, a embriaguez, a prostituição, a objetificação do corpo, especialmente do corpo feminino, o uso de drogas, a violência e assim por diante. Em suma, o teor desse vídeo poderia ser resumido na resposta dada à seguinte pergunta: por que os cristãos devem evitar o carnaval? Os cristãos devem evitar o carnaval porque o carnaval promove valores mundanos contrários às escrituras, conforme 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeiro, o carnaval promove a concupiscência da carne. Por exemplo, o consumo de drogas, a embriaguez, a licenciosidade, a promiscuidade e a prostituição. Segundo, o carnaval promove também a concupiscência dos olhos. Por exemplo, o adultério, a cobiça, a sensualidade e a traição. E terceiro, o carnaval também promove a soberba da vida. Por exemplo, muitas pessoas que participam do carnaval pensam que são donas de seus próprios corpos e de suas vidas e acham equivocadamente que podem fazer com eles o que bem entenderem. Enfim, 2 textos bíblicos devem chamar a nossa atenção aqui. O primeiro deles é Gálatas 5, versículos 16 a 17, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E o segundo texto é 1 Pedro 2,11, que declara: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Você está aqui nesta noite e não foi pular carnaval. Por incrível que pareça, tem crente que pula. Eu vi uma na internet aí dizendo: eu sou evangélica, então o Espírito Santo me falou para vir de saia, não muito curta, não é? Porque eu sou cristã. Pois é, os valores estão deturpados, infelizmente. Nós precisamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui, você não foi pular carnaval. Você sabe que um dia eu estava passeando pelos canais da TV, e eu passava exatamente pela Altiora, e a Altiora estava cobrindo o Carnaval de Bragança. Aí, eu olhei assim, eu vi uma figura conhecida, aí eu liguei para ele. Eu falei: oi irmão, tudo bem, a paz? Que barulhão é esse? Ele falou: nada pastor, já viu, né, carnaval, não sei o que e tal. Eu falei: querido, você está passando a Altiora, você está na passarela do samba, a câmera está em cima de você. Aí ele fechou o telefone, que era aquele de fechar ainda, e ficou olhando assim, todo assustado, mas para você ver, eu pesquei ele na passarela Chico Zamper. Mas é aquilo, quem nos convence é o Espírito Santo, amém? Eu já fui muito torto, acredito que você também já foi muito torto. Nós estamos num processo de restauração, de conserto, de conversão, e como é bom a gente estar aqui. Antigamente, a gente precisava de outras coisas para preencher o vazio do nosso coração. Hoje a gente não precisa mais, amém? Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão aqui neste culto presencial, e também aqueles que estão nos vendo pela internet. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Desse lado aqui, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Como é o nome de vocês? José? José, acertei? Seja bem-vindo, José. E você? Eliane? Seja bem-vinda. Que bom. Vocês já vieram outras vezes? Mas me fala o nome para eu guardar. Gabriel e a Pamela. Pamela, acertei. Deus abençoe vocês. Tá bom? E vocês, que alegria tê-las aqui. Que alegria. Mamãe está bem? Sempre sorridentes. Foi teu aniversário, né? Da Ana. Da Ana. Foi. Parabéns, Ana. Falando em aniversariantes, nós temos alguns aqui que fizeram aniversário esta semana. Deixa eu dar os parabéns já, para eu não esquecer. Vamos lá.
Adriele, levanta a mãozinha aí, glória a Deus pela tua vida. O Carlos, o noivo da Fábia, não foi pular carnaval. O Genésio, está ali, glória a Deus. O Adiel, está ali, o Adiel querido, também fez aniversário. A Denise, está ali a Denise, também não foi pular carnaval. A Val, o Anderson e o Wilton. A família inteira faz aniversário juntos. Mas alguém fez aniversário? E a Ana, né? Não posso deixar de incluir a Ana aí. Parabéns. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém? Aqui eu apresentei todo mundo. Lenaide, feliz em te ver. David, eu vi você correndo, performando, né? Tá dando muitos likes, cuidado, viu? Mas esse menino aí, eu já expliquei que quando eu vou caminhar no lago, eu tô caminhando, ele passa uma vez, daqui a pouco 2 vezes, daqui a pouco 3 vezes, daqui eu falo, eu vou desistir. É que ele é profissional, não é? A gente, amador, não é? Tem que ungir com óleo Singer, ungido para ver se melhora a performance, não é? Desse lado aqui, primeira vez, segunda, terceira. Eu vi o profeta ali atrás. Você está bem? O Alexandre, a Lila. Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. Quem mais? Primeira vez, segunda, terceira. Primeira, como é teu nome? Rodrigo. Camila. Você? Vanderlei. Caio. Tudo bem? Legal. Quem mais? Lá atrás tem um pessoal também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem, Caio? Tudo jóia? O Caio sem boné fica diferentão. Amém. Glória a Deus. Que alegria vê-los. Amém. Hoje nós temos um bebê para apresentar, é o Estevão Almeida Pedroso da Silva. Eu gostaria de convidar a família para vir aqui. Aqueles que estão acompanhando, fiquem à vontade. É uma alegria recebê-los em nossa casa. Cuidado com o degrau, se posiciona aqui, aí os demais, aqui, mais para lá, e os demais para cá, por favor, para cá, isso, que alegria recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Valtinho já é do coração, né? O único problema do Valtinho é ser corintiano. Olha aqui, ó. Ele tem que ostentar o brasão do Corinthians. Que coisa, né? Você sabe que um dia ele foi para a igreja, era lá na Eusébio Savai. Deixou a bicicleta lá fora da igreja, roubaram a bicicleta. Né, Valdinho? Foi um corintiano. Puxa vida. Esse povo não, Valdinho. Não é, Neiva? Oi, você está bem? Que bom. E olha o Estevão como está bonito. Deixa eu puxar a blusinha dele aqui. Isso, para ficar bonito na foto, né? Ele está com quanto tempo? 2 meses de vida. Eu quero dizer para vocês que é sempre muito bom a gente receber em casa um novo membro. E o Estevão, ele veio para encher a casa de alegria. Dá um pouquinho de despesa, obviamente, mas faz parte. Foi assim com você também, não foi? Pequeno, grande homem. Vai ser pregador. Dá um pouquinho para a mãe que passa, quer ver? Colo de mãe.
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Está na hora de mamar ou não? Não? Já já você pega de novo para a gente orar, tá bom? Como eu dizia, é uma alegria, um novo integrante da família. E como é bom esse presente que Deus deu, não somente para o casal, mas para todos nós. Estamos aqui nesta noite para algo muito importante, que é a apresentação do Estevão a Deus. E nós cremos que este ato profético vai com certeza trazer muitas bênçãos para a vida dele, como filho de Deus, e eu acredito que as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a vida dele. E por outro lado, é muito importante que vocês façam parte. Ô Estevão, desculpa, não vou falar mais do Corinthians, tá bom? Tá bom, não vou falar, Estevão, tá bom. Estevão, eu não vou falar mais do Corinthians, tá bom? Tá bom? Se ofendeu. Mas é muito importante vocês fazerem parte do processo de desenvolvimento da vida do Estevão. E que ele possa encontrar em vocês princípios e valores, principalmente a verdade contida na palavra de Deus, para que ele cresça nos caminhos do Senhor. Amém? Mesmo chorando, você vai segurar o seu filho. Eu perguntei se o óleo do meu chifre está lá atrás. Tem o chifre da unção, não é? Oh meu Deus, oh. Diga assim comigo: como pai e sacerdote do meu lar, levantado pelo Senhor, segundo a sua palavra, eu apresento com muita alegria o meu filho Estevão, para que ele seja cumprimento da promessa e extensão da minha geração, que a vontade de Deus se cumpra na vida dele, e que o propósito do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos e abençoamos a vida do Estevão, em nome de Jesus. Aqui o certificado na sua mão. Vamos tirar uma foto bonita para a gente guardar de lembrança? Vamos ficar aqui. Vem aqui o papai. Depois a mamãe. Vem cá, Valtinho, do lado aí. Vamos colocar todo mundo aí, bem bonito. Oh, meu Deus. Mais um pouquinho. Aí. Ó, vai ali na salinha branca, dá um mamazinho para ele, ele vai parar de chorar. Deus abençoe. Deus abençoe. Valtinho querido, vai na paz. Criança é uma alegria, né? O que seria de uma casa sem esse choro? Não é? Parou de chorar? Não. Parou, né? É música para os ouvidos, 3 horas da manhã. Quem é que dorme? Não é? Até o vizinho dá glória a Deus. Oh, meu Deus. Mas fica à vontade, tá bom? Glória a Deus.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia conosco, por favor, em Mateus capítulo 17, versículos de 24 em diante. De 24 em diante. Diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, ou seja, os impostos. O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos estrangeiros ou alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios, dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai no mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui nós vemos uma passagem interessante, onde chegaram para Pedro e perguntaram: o seu mestre paga o imposto? E ele de ímpeto disse: sim, lógico, claro. Eu acredito que ele não sabia nem o que responder. Talvez tenha ficado intimidado, mas de impulso ele falou que Jesus pagava os impostos. E quando ele chega em casa e vai falar com Jesus, Jesus faz uma pergunta: Pedro, quem paga os impostos? Os estrangeiros ou os da casa? Aí ele disse: os estrangeiros. Aí Jesus disse: logo, nós não pagamos. Mas para que não haja nenhum tipo de escândalo que possa de repente desencadear uma perseguição, uma ameaça, uma injustiça, é melhor pagar, Pedro. Mas você foi precipitado. Você deveria ter perguntado antes, se não sabia. Aí Jesus disse: vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e tem uma moeda na boca dele, é um starter. Paga o meu imposto e o teu. O interessante aqui é ver como Jesus resolvia certas questões. A Bíblia não fala que ele não tinha dinheiro em caixa, mas a Bíblia diz: você vai pescar, Pedro, você vai pagar esse imposto, vai dar um pouquinho de trabalho. Não sei quanto tempo levou para Pedro apanhar aquele peixe, mas quando ele pescou, ele se lembrou do que Jesus falara. E eu acredito que ele estava ali numa expectativa, porque ele nunca tinha pescado nenhum peixe com moeda na boca. Ele era pescador profissional. Pegou pequenos peixes, grandes peixes. Nós sabemos da pesca maravilhosa, a maior pesca da sua vida. Foi aí a virada de chave para que ele mudasse o seu coração. Mas até então ele não tinha tido uma experiência de provisão como esta que Jesus deu. Olha só como é que Deus nos desafia a fazer coisas que nós nunca fizemos. Pedro, vai lá, pesca o peixe, abre a boca dele, pega o starter e vai pagar o teu imposto e o meu. Sabe o que a palavra nos ensina? É que o milagre de Deus vai contra a nossa lógica, porque a gente está acostumado
a pensar que dinheiro só vem quando a gente trabalha. Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Se eu não colocar comida em casa, todo mundo morre de fome. E esse é um discurso natural. Até que entendemos que é Deus quem nos dá todo tipo de recursos. Grande ou pequeno, muito ou pouco. E não importa de onde vem. Há pouco o Everaldo estava aqui me dando uma assistência com respeito ao óleo da unção. Eu me lembro de uma conta que o Everaldo tinha que pagar e ele não tinha dinheiro. Para vocês terem uma ideia, quando o Everaldo veio para a igreja, ele vinha de bicicleta. Ele, a esposa e os 2 filhos. E ele mora nas Águas Claras. Para descer, como dizem, todo santo ajuda. Mas para subir, amados, é só a graça de Deus. E quando eles vieram para a igreja, eles vieram nesta condição. Hoje ele é dono de uma empresa de transportes, é bem sucedido, é abençoado, glória a Deus. Mas naquela época ele precisava conhecer a graça e o favor do Senhor. E ele conta que estava precisando de um determinado valor e não tinha. Passando perto da igreja São Benedito, ele vê algo jogado na rua, ele para ver e era exatamente o valor que ele precisava para pagar a sua conta. A Vera está aqui, um dia ela e a Jana. A igreja tinha sido roubada e tinham levado os recursos da igreja para que a gente pagasse o nosso aluguel naquela época. Hoje nós temos 4 Rottweiler na igreja, mais um América Bullying, os Anjos do Senhor, e fora outros recursos de segurança que a gente não pode falar, para não estragar a brincadeira. Mas, naquela época a gente não tinha. E a gente pagava pouco de aluguel. Era 1.700 e qualquer coisa. E estava faltando, acho que metade. Aí a Vera, dentro do carro, com o olhar biônico dela, ela conseguiu ver um dinheiro na rua. Ela falou: Jana, é dinheiro. Aí ela parou o carro e falou: pega lá, Vera. E quando pegou, era exatamente o valor que nós precisávamos para completar o valor do aluguel. Tinham levado a nossa guitarra e o nosso violão. E o Alessandro é um menino de fé, um dos nossos músicos. Nós fomos para uma feira em São Paulo, chamada Expo Music. E ele entrou numa fila gigantesca para ganhar uma guitarra do próprio Tajima, que fabricava as guitarras. Aí ele tinha que falar o tom que aparecia lá. Todo mundo errava. E ele ficava na fila profetizando: essa guitarra vai ser minha, eu vou ganhar. Essa guitarra vai ser minha, eu vou ganhar. Essa guitarra vai ser minha, eu vou ganhar. Quando chegou a vez dele, ele acertou de prima e ganhou. Presente de Deus, das mãos do próprio Tajima. Nós temos uma irmã que está acompanhando a gente pela internet, a Estela, e quero mandar um abraço para ela e também para o seu marido, o Paulo. Na época também, lá na Avenida Santa Isabel, ela conta que tinha dado o único dinheiro que ela tinha de oferta. E ela ficou pensando: como é que eu vou comprar fralda para o meu filho? E ela estava indo embora, pensando nessa necessidade. Daqui a pouco ela diz que vê
o vento levando alguma coisa. E ela corre atrás, ela pega, eu pensava que era R$50. Ela falou, não, pastor, era R$100. E deu para ela comprar a fralda para sua criança. O Paulo César era pequenininho na época. Eu quero dizer para vocês que Deus tem a sua forma de abençoar vocês. Eu me lembrei de um irmão que ele veio no culto e ele entregou a oferta dele, ele sentiu de Deus de entregar. E depois que ele entregou essa oferta, ele ficou atribulado, porque ele começou a pensar na esposa. Meu Deus, esse dinheiro era para comprar macarrão e o franguinho de domingo. Como que eu vou explicar para minha mulher que eu peguei o único dinheiro que eu tinha e dei de oferta? E ele ficou atribulado o culto quase que todo. Mas ele disse, Deus cuida de todas as coisas. Deus vai amansar a fera. E está tudo certo. Deus tem um milagre para nós, amém. Aí terminando o culto, ele se despediu das pessoas. Era um culto no período da manhã, na época da pandemia. E ele está indo embora. Daqui a pouco, uma família da igreja diz para ele, ei, para aí. Hoje me convém almoçar na tua casa, como Jesus fez com Zaqueu. Ele falou, pastor, naquela hora, o senhor não imagina como eu fiquei. Eu falei, misericórdia, como é que vai ser? Aí o irmão disse, só que tem uma coisa, eu vou para a tua casa, mas eu faço questão de comprar o frango, o macarrão, o refrigerante, a sobremesa e tudo que precisa para o nosso almoço hoje. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Sabe aquela hora que você realmente experimenta da graça de Deus, do favor de Deus? Então eu quero dizer algo para vocês. Em 35 anos de ministério, eu já vi gente perdoando dívidas muito altas. Teve uma pessoa que entrou no gabinete apavorada, porque ela devia para um agiota. E esse agiota ia na casa dela armado, ameaçava a família, ameaçava que ia sequestrar e matar os filhos. Ela passou assim por um período terrível na vida. Até que um dia, ela chegou no gabinete e abriu o coração e contou o que estava acontecendo. E nós oramos. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus tem poder para fazer. Você crê? No desespero, amados, todo mundo diz que crê. Eu creio, pastor, eu creio. Aí, depois de um tempo, ela falou, pastor, eu tenho uma bênção para contar. Só que tem que ser pessoalmente, eu vou para a igreja. E chegou na igreja chorando, me abraçando, me beijando. Eu falei, o que foi que aconteceu, criatura? Me fala. Ela falou, sabe aquele lance do agiota? Eu falei, sei, claro. Ele morreu. A alegria de uns, tristeza de outros. E a dívida morreu junto com ele. Aleluia. Então eu já vi tantas coisas acontecerem. Só que nós, filhos de Deus, não sabemos receber e não estamos abertos para receber. Porque a nossa mentalidade bloqueia o milagre. A gente diz que não consegue, a gente pensa que não dá. Eu lembro da pastora Márcia, quando nós íamos lá orar na sua propriedade. E a pastora sentiu, vamos fazer 7 semanas de oração e ungir esse lugar. Era um lugar de esquina, um ponto muito bom, comercial, só que ele estava semi-acabado e precisava de muitas reformas. Sabe o que foi que aconteceu? Uma empresa se interessou pelo lugar, demoliu tudo, limpou, construiu uma nova loja, e glória a Deus e aleluia, e a irmã está feliz. Então nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar. Só que você precisa entender, a moeda pode estar na boca do peixe ou pode não estar. Alguém pode sentir de abençoar você. Alguém pode sentir de perdoar a tua dívida.
Alguém pode ser usado por Deus, não sei de que forma, mas pode acontecer para que o teu milagre aconteça. Eu já vi coisas assim sobrenaturais. Ouve essa. Eu estava na Portuguesa e um camarada subiu no altar para contar um testemunho. Ele falou que o sonho dele era comprar uma Mercedes. Só que ele não tinha dinheiro para comprar uma Mercedes. Ele tinha dinheiro guardado para comprar um carro popular. E ele estava no culto, ele sentiu de entregar essa oferta para Deus. Aí, a esposa dele falou: amor, se você está sentindo, glória a Deus, eu estou com você nesse desafio. Pode abençoar a obra. E naquela época, ele abriu o jornal e tinha uma oferta, vendendo uma Mercedes por R$1. Ele falou: deve ser algum erro de impressão, de digitação, mas eu vou ligar para ver quanto que é esta Mercedes. E ligou, falou: minha senhora, tudo bem? Eu vi o anúncio no jornal e me interessei. Quanto é que a senhora está vendendo a Mercedes? Ela falou: R$1. Ela falou: R$1? Mas essa Mercedes não custa R$1. Falou: pois é, vou te contar a história. Meu marido me traiu e o juiz deu uma sentença. O valor que eu vendesse a Mercedes, metade era dele e metade era meu. Então eu quero vender por R$1. 50 centavos é dele e 50 centavos é meu. Ele falou: eu compro na hora. Amados, você já parou para pensar? A Bíblia diz que fé para o mundo é loucura. O mundo não entende isso que eu estou falando. O mundo não entende isso que eu estou falando. Mas Deus tem poder para fazer milagres, coisas sobrenaturais na tua vida, mas você tem que estar aberto para receber. Você tem que ser um bom recebedor. Abra a mão assim e diga: a partir de hoje, eu vou ser um bom recebedor. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ver tuas necessidades supridas, abençoadas. Está aqui minha mãe, ela tinha uma inquilina, era 2 casinhas. Minha mãe morava na casa da frente, a inquilina morava na casa do fundo. Essa inquilina dela era muito chique, era uma velhinha. Ela trabalhou com a baronesa do café na Paulista há muitos anos atrás. A Paulista não era nem asfaltada. Aí, brincadeira, não sei se era ou não, mas se ela não viu o dilúvio, ela escorregou na lama. Aí, minha mãe falou assim: meu sonho é de ter um sobrado. Ela brincou com a minha mãe e falou: só se for no cemitério da saudade, você está no fim da vida já. Uma rouba o sonho da outra, é ou não é? Às vezes eu vejo as velhinhas conversando, eu entro em crise. Tem umas que são assim muito animadas, muito motivadas, muito encorajadas, muito para cima, muito positivas. Mas tem outras, é uma competição. Fala: eu estou com dor nas costas. Fala: o que? Dor nas costas? Eu tenho zumbido no ouvido. Eu tive um AVC recente. Eu estou com metade do corpo dormente. Sabe? Eu tenho bico de papagaio, bico de ganso, bico de galinha. Eu tenho artrite, artrose, bursite. Uma compete com a outra. Aí minha mãe dizia: não, eu acredito, Deus tem um milagre para mim. Um dia eu vou ter o meu sobrado. E hoje ela mora no sobrado que Deus deu para ela, obviamente através do Santo Bartolomeu, que foi o falecido. Tem 4 quartos, 3 banheiros, sala, cozinha, área de serviço, garagem para 2 carros. E era o desejo do coração dela. E era um quintal largado. Quase comprou no nome da filha dele no Jardim América. Graças a Deus não deu certo. Se desse, a casa não seria sua.
Mas Deus sabe o que faz, é ou não é? E a gente não sabe como pede. Por isso que a Bíblia diz: muito pedistes, nada recebestes, porque não soubeste pedir. Se você souber pedir, olha, preste atenção. Você é filho do Deus dos deuses, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do dono de todo ouro, de toda prata. E a gente vive num desespero, ou não é? Mas se você começar a orar e colocar diante dele e falar: eu creio em milagres, todo dia você vai dizer isso. Eu creio em milagres. Fala uma vez, duas, três. Eu creio que a minha empresa vai dobrar de tamanho. Eu creio que a minha carteira de clientes vai dobrar. Eu creio que o meu salário vai aumentar. Eu creio na minha promoção. Eu creio na minha bênção financeira. Eu creio que vou sair das contas, das dívidas, da inadimplência. Eu creio que Deus tem um milagre para mim. Aí você mudou de discurso, de derrotista, de fracassado, de frustrado, de desiludido, para uma pessoa de fé. Então quero dizer para vocês isso, que Deus, Ele vai visitar você, que tem um coração disposto a contribuir, um coração disposto a dar. É o que diz a palavra, que Deus dá semente ao que semeia. Então aquele que semeia pode acreditar que você será visitado pela bênção do Senhor. Amém? Eu vi agora a Adriele ali. Arielle, eu troquei. Adriele e Arielle. Arielle ali. Eu vi você no vídeo da Thaís. Ela fez um vídeo, colocou na internet. E a mamãe está bem? Família, que alegria recebê-la. A Arielle é muito querida de todos nós. Foi secretária da nossa igreja, uma bênção. Então, queridos, aprendam isso. Deus quer mudar sua vida, mas você precisa crer. E sabe quando é que você tem que crer? Não é quando você tem prosperidade, não. Foi o que aconteceu com o Valtinho. Roubar minha bicicleta, mas Deus vai dar outra para mim. Não é, Valtinho? E Deus abençoa. E Deus honra. E Deus faz. Diga: eu creio. Diga: Deus, eu quero ver o meu milagre materializado. Em nome de Jesus. Separa o teu melhor. O teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Vamos colocar diante de Deus. E vamos crer que Deus tem algo para fazer de sobrenatural na nossa vida. Então acredite que você vai sair da mesmice. Você vai sair desta situação que você está. Que Deus vai te promover. Porque tem coisa que só Deus pode fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O Pix está em tela. Pega um dos envelopes. Nós temos o Pix também no envelope. Se você quiser uma maquininha, nós temos duas maquininhas que estão aonde? Uma ali com a Luana e a outra com a Sheila. Tá bom? Amanhã é dia de pagar o nosso aluguel. Diga aleluia. Amados, é muita graça de Deus. O desafio é muito grande. Eu queria que você ficasse no meu lugar um dia só. Porque é maravilhoso, tem um compromisso de quase 30 mil. Mas Deus é fiel. Diga aí, Deus é fiel. Diga: Deus vai me usar muito. Eu vou ser coluna forte nessa casa. Em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor e vamos entregar ao Senhor. Se a figueira não florescer, se a videira fruto não der, se nos campos não que colher, e nem sementes para plantar, desesperado não vou ficar, mas firme vou permanecer, minha palavra vou confessar, a situação vai se reverter, o Senhor Deus é meu escudo, Jeová, e nele eu vou me alegrar,
de provisão, Jeová Jireh, é Deus de provisão, Jeová Jireh, é Deus de provisão, Jeová Jireh, é Deus de provisão. Pai querido, nós abençoamos cada dizimista e ofertante da tua casa, abençoamos os nossos convidados, aqueles que com um coração generoso contribuiu com a tua oferta, com a sua oferta. Em nome de Jesus, olha para todos aqueles que estão passando pelo estreito, pelo deserto, pelo aperto. Em nome de Jesus, socorre, Senhor, esta pessoa. Estende a tua mão e honra, Pai, a fé desta pessoa que neste momento está pedindo por um livramento, por um milagre. Que o teu poder sobrenatural alcance cada um que está aqui e aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Que a tua bênção, Pai, seja sobre a vida de todos. Recebe, Senhor, a nossa oferta, muitas vezes representada pelo calo das mãos, suor do rosto e corpo cansado. Olha também para aqueles que são empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais e que têm um projeto de vida. Abençoa, Senhor, o sonho, abençoa, Senhor, a vida de cada um e que possamos ver o teu milagre sendo liberado e materializado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não vamos sentar antes de orar pela irmã Adriana. Ela é uma pessoa muito querida e vocês têm visto a Adriana às vezes na igreja. Em algumas vezes ela está indisposta e não dá para estar aqui, mas ela tem se esforçado muito e ela tem participado dos cultos. Ela está lutando contra um câncer há 8 anos e ela está internada, está com dificuldade de respirar. E eu gostaria de orar com vocês. Vamos unir a nossa fé pela Adriana. Pai, neste momento nós queremos orar pela Adriana. Ela tem sido uma valente, lutando pela sua vida. E nós queremos pedir, Senhor, por ela, que tem passado por momentos tão dolorosos. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida dela em tuas mãos e confiamos que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que opera milagres. E nós cremos que o Senhor pode fortalecer os seus pulmões, o Senhor pode curar os seus ossos, o Senhor pode tocar no seu corpo. Deus, nós colocamos a vida dela em suas mãos e declaramos que ela é muito querida, muito especial e muito amada por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu pessoalmente julgo ser muito importante, porque este assunto mudou minha vida. É algo muito simples, é algo que você já conhece, mas o importante não é só conhecer, é praticar. Sabedoria não é saber, é viver. Hoje nós vamos falar sobre o poder do posicionamento. Diga isso comigo, o poder do posicionamento. O que muitas vezes falta para você é exatamente se posicionar. E quando nós falamos de posicionamento, biblicamente, nós falamos sobre uma personalidade restaurada pela palavra, que vai se posicionar na direção do Espírito, independente de qualquer situação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do versículo 31 em diante. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar,
irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pai querido, continua falando conosco, agora pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Desarme as mentes, abra os corações e libera da tua unção, para que possamos entender a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um personagem muito conhecido da igreja, que é Pedro. Ele muito tempestivo, impulsivo, às vezes inconsequente. Mas Pedro era uma pessoa do bem. Pedro, ele tinha uma liderança nata. Pedro era atirado. Pedro, ele se tornaria o líder principal dos discípulos, que mais tarde seria os apóstolos. Mas aqui, mais uma vez, Jesus está tentando trabalhar o coração do seu grupo. E muitas vezes nós estamos surdos para aquilo que Deus fala e nós ignoramos. E Jesus aqui está num momento muito delicado, porque o seu sacrifício se aproxima. E ele está falando que logo ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E Pedro, ele se coloca frontalmente contra, discordando daquilo que Jesus está falando. Eu entendo o gesto cordial de amizade, mas ele falava da boca para fora e não do coração para dentro. E Jesus conhecia o que estava oculto no coração. Mas Pedro, ele relutava e teimosamente dizia para Jesus que outros poderiam se escandalizar, mas ele nunca. Outros poderiam te abandonar, mas eu nunca. Aí Jesus trata Pedro de uma forma contundente, de uma forma cirúrgica. Jesus disse: Pedro, olhando, fitando profundamente nos seus olhos, enxergando a sua alma, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Era algo que Pedro discordava frontalmente. E nós não mudamos de vida porque somos teimosos, cabeça dura, rebeldes. Parece que não, principalmente na igreja, nós somos cordeiros aqui. Mas Deus conhece as nossas indiferenças, o que discordamos, o que rejeitamos, o que contraditamos. Cada um tem o seu jeito. E muitas vezes esse nosso jeito mais atrapalha do que ajuda. E Jesus está tentando colocá-los no molde para que eles entendam das coisas espirituais. Mas eles estão ávidos, eles estão prontos, eles estão sensíveis às coisas deste mundo. E o grande problema da igreja dos nossos dias é ser mais carne do que espírito. Eu tenho hoje um termômetro. Eu sei quando eu estou mais carne do que espírito. Aí eu preciso me posicionar. E você também precisa ter este termômetro para indicar se você está frio ou se você está quente. Às vezes nós estamos ali na média e achamos que está tudo bem. É aí que o diabo vem
e nos engana. Pedro então se julgava muito espiritual, mas na verdade ele precisaria aprender certas verdades que até então não tinha aprendido ainda. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo também, em Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Imagina só, Jesus chega e diz: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. E o que eu posso fazer é orar pela tua vida. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, ou seja, o que eu posso fazer é orar por você, para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção nisso. Olha o segredo. Não importa o que aconteça, a tua fé não pode ser alcançada, tocada pelo inimigo. Se tem uma coisa que você deve guardar, e muito bem guardada, é a tua fé no teu coração, para que o diabo não roube de você a tua fé e te esfrie espiritualmente. E esse é um problema em nossos dias. Crentes com uma fé fraca e frios espiritualmente. E quando te converteres, olha só o que Jesus fala para Pedro: Pedro, você não é convertido ainda, está no processo, está faltando alguma coisa. Pedro, quando você se converter, quer dizer, você vai passar por uma experiência que vai te quebrar. Aí sim você vai se converter. Amados, não é assim com a gente. A gente fica rotando que é muito espiritual, que a gente é forte, que a gente é o bom, e muitas vezes que a gente é o melhor. Mas quando vem o teste, nós somos reprovados. Então, depois desse teste, Pedro, você vai poder dizer que se arrependeu e se converter. Aí sim, você vai ter um papel importante no grupo. Confirma os teus irmãos. E vocês conhecem a história que que Jesus foi preso no Getsemane e todos os discípulos fugiram. Se esconderam, aterrorizados com a prisão de Jesus e a ameaça de Roma. Aí Pedro estava no pátio que dava para ver Jesus. E quando ele abre a boca, as pessoas identificam que Pedro era um dos discípulos de Jesus, porque Pedro falava como Jesus. Você se torna parecido com quem você anda. E quando disse, ele é um dos discípulos, ele falou, não sou. Ele anda com Jesus, não, está enganado. Ele é do grupo. Ele nega Jesus, veementemente, e diz que Jesus estava olhando para ele, e ele para Jesus, e diz que o olhar de Jesus transpassou Pedro, quer dizer, alcançou sua alma. Naquele momento ele sai dali chorando, desesperado, quebrantado, e se lembra das palavras de Jesus. Por que eu não ouvi antes?
Amados, tudo podia ser diferente. Por que é que nós não ouvimos antes? Porque nós não temos esta sensibilidade. Por que é que nós não temos esse temor? Mas a gente quer fazer do nosso jeito. Até que o olhar que transpassa a nossa alma atinge o nosso coração. E diz a Bíblia que Pedro, ele se quebrantou, chorou amargamente, copiosamente, desesperadamente. Ele se arrepende. Diferente de Judas, que sentiu remorso, e remorso leva à morte. Judas se enforcou. Mas Pedro, ele foi restaurado. Eu quero falar então sobre posicionamento. Posicionamento fala de uma postura firme na sua tomada de decisão, e que pode ter certeza, vai revolucionar sua vida. Posicionamento reflete o seu eu. Por exemplo, quando nós falamos de roupa, roupa fala de você. As músicas que você escuta fala sobre você. O que você assiste fala sobre você. Os amigos que você tem fala sobre você. Os lugares que você frequenta fala sobre você. Tem muita coisa na sua vida que só vai mudar com o seu posicionamento. E tem coisa que a gente acha que não tem problema, que não nos afeta, mas nos adoece, nos deforma e nos contamina. E nós devemos tomar muito cuidado com estas coisas que apontei. Tem muita coisa na sua vida que só vai mudar com o seu posicionamento, decisão. E nós podemos tomar decisões certas e decisões erradas. Alguns podem falar, pastor, isso é relativo, isso é subjetivo. Tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, mas a palavra é o farol que guia a minha vida. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Agora, por causa de uma situação, entenda isso que é importante, sobre o seu posicionamento. Qual o seu posicionamento? Olha só, por causa de uma situação, você pediu demissão do seu emprego e depois se arrependeu. Um posicionamento que pode ter sido errado, uma decisão que pode ter sido errada. Por causa de um desentendimento, se divorciou. E olha só como que muitas vezes é por bobagem e falta posicionamento. Um casal muito apaixonado se casou, e na lua de mel, justo naquela hora, ela diz, amor, para tudo, tem um rato dentro do quarto. Ele falou, amor, não tem rato nenhum, para com isso, querido, esquece, agora é o meu momento, é o nosso momento. Amor, tem um rato dentro do quarto, e eu não consigo, caça o rato. E ficaram a madrugada inteira procurando o rato, e não encontrou o rato, e brigaram por causa do rato, e se separaram por causa do rato. Depois de um tempo, ela encontra ele encontra ela, e eles começam a conversar. Eu estou sozinho, e você? Eu também estou sozinha. Eu amo muito você ainda, e você? Você é o amor da minha vida. Eu também amo muito você ainda. Eu vou, por que a gente não reata? A gente brigou por causa de um rato que não existia. Existia! Eu vi o rato estava lá. Aí brigaram de novo, acabou com tudo. E tchau relacionamento. Por causa de um mal entendido, você perdeu uma amizade de anos. Por causa de uma conversa difícil que você não teve, saiu da igreja. Tem gente que muda de emprego e nada muda, porque faltou posicionamento. Você conhece alguém assim? Ela pensava que mudando de emprego tudo ia mudar, só que ela mudou de emprego e nada mudou. Por quê?
faltou algum tipo de posicionamento. Tem gente que muda de profissão, de área, de ramo, mas nada muda, porque faltou posicionamento. Tem gente que muda de esposa, tem gente que muda de marido, e nada muda, por quê? Faltou posicionamento. Tem gente que muda de banco, a vida continua a mesma, nada mudou, por quê? Porque faltou posicionamento em alguma área. Tem gente que muda de igreja, e nada muda, por quê? Faltou posicionamento em alguma área. Tem vários tipos de posicionamento: posicionamento individual, coletivo, de foro íntimo, pessoal. Posicionamento fala de mudanças, de comportamento, de hábitos, de vícios, fortalecidos por emoções e sentimentos certos ou prejudiciais. Quando você quer ver mudança na sua vida, examine primeiro você, não os outros. Por que me sinto assim? Por que estou pensando isso? Esta minha forma de ver as coisas está correta? Até que ponto meus complexos, meus traumas e crises de identidade estão me condicionando a parar de novo, desistir, abandonar um sonho ou até mesmo o propósito de Deus para a minha vida? Exemplo: precisamos criar conexões. Você muda de lugar porque não criaram conexões para você. Presta atenção, guarda isso. Não são as pessoas que vão criar conexões para você. Você vai criar conexões aonde quer que você vá. Para você ser bem sucedido na vida, não espere que criem conexões para você. O mercado é competitivo, a concorrência é desleal. Muitas vezes as pessoas vêm para cima. Você precisa criar conexões. Não espere que eles criem conexões para você. E nós muitas vezes temos esta utopia, nos enganamos, esperando que as pessoas possam criar conexões para você. Então crie conexões com você. Pessoas nos conectam, coisas contribuem ou interferem nesta conexão. Você está aqui aprendendo a criar ambientes, mudar ambientes, legitimar ambientes. Lembra quando eu digo, se você for para um lugar e a glória de Deus não estiver lá, você tem a obrigação de levar a glória de Deus para aquele lugar. Então você muda ambientes, você cria ambientes, você legitima ambientes. Tem gente que quando entra num lugar, o lugar pesa. Mas tem gente que quando entra num lugar, tudo fica colorido. Ele é sarrista, igual Du, piadista, engraçado, divertido. Tem gente que até se ofende, viu? Mas tem gente que é para cima. Tem gente que é legal. Tem gente que é de boa. Mas tem gente que é do jeito que é. A gente não pode criticar, mas dá para dar uma melhorada. Dá para ser diferente. E é isso que Deus espera de nós. Jesus fazia isso. Você é responsável pelo seu meio. Imagina só, o marido chega em casa e que ambiente ele encontra? A mulher precisa preparar um ambiente para acolher o marido, depois de um dia pesado de trabalho. Um dia de muitas coisas que talvez não tenham dado certo. De humilhação, de perseguição, de injustiça, de ameaça, de desencontros, mal entendido. Então a mulher, ela precisa entender que a casa é aquele ambiente onde ela vai acolher com muito amor, carinho, respeito e admiração o seu marido. E o marido, por sua vez, ele vai complementar todo esse cuidado. Ele vai entender que
Não é um trabalho só da esposa, é uma via de mão dupla. Tudo que ela faz para ele, ele também deve fazer para ela. E a casa deve ser um cantinho do céu, e não um cantinho do inferno. Tem muito homem que não quer ir embora para casa. Eu me lembro de uma irmã que ela falou assim: pastor, se o senhor é profeta, o senhor vai falar a verdade hoje para mim. Por que que meu marido não se converte? Toda vez que ele sai do trabalho, ele tem que ir para o bar. Se o senhor é homem de Deus, eu quero que o senhor fale. Eu falei, porque para aguentar a irmã, só com a cara cheia de birita, de cachaça. A irmã é um porre. A irmã chorou. Não. Você é cruel. Mas ela se converteu, depois disso ela entendeu, ela falou: não é que é verdade? Ela começou a mudar com o marido, e o marido se converteu. Às vezes é uma fuga, a bebida é um escape, o camarada vai e passa lá para vir para casa anestesiado, mas o cara tem que ter prazer de entrar na casa dele. Amor, estou passando pano na casa, se você entrar eu vou quebrar esse rodo nas tuas pernas. Não. Tudo tem que mudar, com relação ao marido, com relação à esposa, com relação aos filhos. Eu me lembro como era, quando nós éramos pequenos. Minha mãe dizia: teu pai está chegando. E quando dizia isso, cada um para o seu canto, quietinho, orelha abaixo. Ele tinha o jeito dele, mas ele trazia os pãezinhos, queijo, presunto, choquito. O ranço dele era com a dona Iracema, não era com a gente. Mas era assim. Por que eu estou contando isso? Para que a tua casa não seja assim. Pai, seja bem-vindo, a bênção, dá um beijo, dá um abraço. Eu ralava o pé cascudo do meu pai. Eu cortava a unha do meu pai. Ele trabalhava com transporte na FEPASA. Um dia ele levou 1 litro de pó branco para casa, que encontrou no trem. Ele falou que era bom para o pé, porque tirava o chulé. Você não imagina o que era aquele pó branco. Era. Eu não posso falar aqui. O canal corta, o canal cai. Imagina. Então, ele jogava bola comigo. Vamos bater bola. A gente morava perto do cemitério. Quando passava lá um cortejo, ele segurava a bola, esperava o cortejo passar, e depois a gente voltava a jogar futebol. Eu ficava no gol. E ele era bom de bola. E eu era bom no gol. Enfim. Então, amados, como é que está a tua família? Porque às vezes está faltando posicionamento lá, senão você vai perder a tua família. Hoje você acha que está tudo bem, tem coisa que a mulher não fala, tem coisa que a mulher está cansada de compartilhar, mas se você não se posicionar, pode ser que você perca a sua família. Jesus fazia isso. Você é responsável pelo seu meio. Ninguém se aproxima de mim e você precisa criar oportunidades e situações favoráveis, com critérios. Seja seletivo sem excluir ninguém. Chama para um café, um almoço, um lanche, um jantar, um passeio, uma viagem. Imagina como a nossa igreja seria uma igreja melhor se a gente tivesse conexão. Você sabe que uma das reclamações da nossa igreja é que a igreja não tem conexão. Os irmãos são muito fechados. Termina o culto, parece que a pessoa vai ganhar um prêmio. O primeiro que sai da igreja liga o carro e vai embora. Não para conversar com ninguém, trocar ideia, se conhecer. Quando precisa de dinheiro emprestado, não tem para quem pedir, não tem conexão.
Você tem que ter conexões e fazer boas conexões. Tem gente que eu pergunto, quem é o seu amigo de verdade? Vai dizer, é a minha mulher, só tenho ela, só a minha mulher. Meu marido, só meu marido. Não! Você tem que ter amigos, amigas. Pessoas próximas que você gosta, quer bem e ama. Pessoas que vão discordar de você, que vão puxar a tua orelha, que vão brigar com você. Para que você permaneça no bom costume, agradando a Deus e fazendo a sua vontade. Não tenha medo de se decepcionar. Todo relacionamento é um risco. Jesus correu esse risco com Judas Iscariotes, o traidor. Então não tenha medo. Não tenha medo de se decepcionar. Faz parte. Fica à vontade, viu, Adriano? Fica à vontade, tá? Tranquilo. Fica à vontade. Precisamos assumir estes riscos com maturidade, a ponto de você não se deixar machucar. Não é tudo que você permite que desça ao seu coração. Como você resolve suas crises na família? Não é assim? No casamento, na empresa, com o vizinho, na igreja. Se o outro lado não cede, quem cede é você. Diga aí para quem está do seu lado, se você não cede, eu cedo. Mas tem mulher que prefere morrer do que ceder. Fala, não cedo. Mas como é bom a gente ter essa flexibilidade. Muitas vezes você se afasta quando Deus está dizendo para você se aproximar. O inimigo separa, distancia, afasta pessoas, mas quem tem a revelação de Deus se conecta, se aproxima, se junta. Geralmente, quem sai da igreja é porque não se conectou, ou se conectou com pessoas erradas, de dentro da igreja ou de fora da igreja. Muitos são influenciados com muita facilidade, por conta de feridas abertas, carência, mente confusa, curiosidade, ou até mesmo interesse pessoal. Vou mudar para outra igreja, eu ouvi isso, ó absurdo. Eu vou mudar de igreja, porque lá tem status. Mas ela própria não tem status, não tem dinheiro e não tem perfil. E está falando de mudar para outra igreja porque lá tem status. É um absurdo. Vou lá porque me receberam bem. A pessoa tem necessidade de aceitação e de aprovação. Vou para lá porque o movimento me impressionou, mas não porque foi direção de Deus. O inimigo usa nossas queixas para nos tirar da vontade de Deus. Por isso tem gente que não para em lugar nenhum. Seja atencioso, amoroso, educado, sincero. Não é para você fazer suas observações indelicadas e dizer, estou falando a verdade. Tem gente que faz isso, né? Eu estou falando a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Mas é para você saber se colocar no seu lugar e não ser inconveniente. Seja leve, discreto, agradável. Ninguém conversa comigo. Puxa assunto com a pessoa, criatura. Seja interessante, deixa sua marca, seja posicionado. E posicionamento espiritual significa posicionamento com Deus. Fala da sua igreja, o lugar onde Deus te plantou. Fala do seu chamado e exercício do seu ministério. Fala do seu testemunho de fé para com os seus irmãos. Fala, obviamente, da sua vida com Deus, do seu particular, da sua intimidade, do seu relacionamento com Ele, através da sua busca no seu devocional diário. Para encerrar, João 21, de 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Preste atenção. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Você sabe que Jesus orou pela sogra de Pedro que estava com febre e curou ela. Sabia disso? Já leu na Bíblia? Aí o pessoal brinca, fala, sabe por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque curou a sogra dele. Mas é brincadeira. Mas aquele nega Jesus 3 vezes. Aí Jesus morre e ressuscita e vai falar com Pedro. Porque Pedro estava pensando em parar, em desistir e voltar para a antiga profissão, a pescar de novo. Aí Jesus vai e interpela Pedro para curar as feridas que estavam abertas dentro dele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Vamos ficar de pé. Pergunta que eu quero te fazer hoje: o quanto é que você ama a Deus? O que é que te move para estar aqui? Para continuar? Para servir a Deus? Você está ciente do seu chamado, do propósito de Deus para você e da sua vontade? Eu quero te falar que nada é fácil. E nada vai ser fácil. Mas uma coisa eu posso te garantir: o Senhor sempre vai estar com você. O Senhor sempre vai cuidar de você. O Senhor sempre vai te estender a mão. O Senhor vai ser presente em todos os teus momentos, em todas as tuas situações. Você precisa estar disposto a ouvir o seu conselho, porque Ele quer tratar você. E eu quero te falar uma coisa: quando Deus nos trata, nós nos tornamos melhores. E tudo que nós precisamos muitas vezes é só de posicionamento. Nós não podemos ser indefinidos. Estou salvo, mas não muito. Estou aqui, mas não por muito tempo. Não. Nada de ficar em cima do muro. Precisamos ser posicionados em Deus. Precisamos criar raízes onde Deus nos plantou. Raízes fortes, profundas, para que possamos ser frutíferos e abençoados. Então quero te falar uma coisa. Deus, Ele está fazendo algo em nosso meio. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus conhece o que está estremecido. Deus conhece o que está balançando. Deus conhece o seu choro, as suas lágrimas, mesmo que silenciosas e escondidas. Deus conhece os teus medos, receios e temores. Deus conhece o teu desespero velado. Deus conhece o grito que está embargado, preso na tua garganta. Deus conhece as tuas dúvidas. Deus conhece você, como nem mesmo você se conhece. Deus te conhece tão bem para dizer: filho meu, é tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de posicionamento, é tempo de decisão. Olhe para frente, pare de olhar para trás, porque o pior lugar que podemos viver é no nosso passado. Deus, Ele quer curar as feridas que ainda estão abertas, feridas dolorosas, que Ele entende. Ele tem o remédio. E nesta noite, Ele derrama sobre nós o bálsamo de Gileade. Não só para anestesiar, não só para dar um refrigério momentâneo, mas para curar efetivamente.
E nós estamos aqui para dizer: Senhor, me cura. Me cura de tudo aquilo que não permite que eu crie conexões, que eu seja eu mesmo. Senhor, me liberta de tudo aquilo que me impede na minha alma de ser natural. Eu quero, Senhor, me libertar de tudo aquilo que me aprisiona, que me faz refém, que me detém, que me prende. Chega. Eu quero ser feliz, Senhor, comigo mesmo, porque eu tenho o Senhor. E todo o resto é brinde, é bônus. Eu quero te agradecer porque tu me amas, porque o Senhor não desistiu de mim, porque o Senhor não me abandonou, porque o Senhor fala comigo agora e derrama o teu amor. E eu creio, Pai, que eu vou sair daqui diferente, porque as pessoas podem não mudar, mas eu vou mudar. Tudo pode continuar do mesmo jeito, mas algo dentro de mim vai acontecer, e eu, Senhor, vou glorificar o teu nome, porque não vou ser mais ferido, nem por palavras, nem por críticas, nem por ataques, nem por mentiras, e por nada, porque o Senhor é aquele que me blinda, que me protege. O Senhor é aquele que me prepara para viver um novo tempo na tua presença, cheio da tua unção, e cheio da tua glória, cheio da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corre que calabasuri anda lá na racha. Oh, requei calamanaya, sarrequei calabaçu. Oh, xeriquei calamanaya, halabasuri anda lá naço. Oh, riquei calanassa. Faz a tua oração com Deus, rasga o teu coração, deixa Deus cuidar de você. Ora e fala: tem coisa que eu não entendo, Senhor, me esclarece. Ministra ao meu coração. Diga: eu rejeito tudo aquilo que me impede de viver a plenitude do que Deus tem preparado para a minha vida. E aí você vai dizer: o inimigo está proibido de ter acesso à minha mente, ao meu coração. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Preste atenção. Um abraço salva, uma palavra salva, um gesto salva. Eu gostaria que respeitosamente, você aí no teu lugar, você pudesse abraçar quem está perto de você. O marido pudesse abraçar a esposa o marido, a irmã. Abraça, fica aí juntinho um pouco. Fica juntinho um pouco. Deixa Deus curar. Ora por essa pessoa. Profetiza, diz: você é uma bênção. Você é um presente de Deus para a minha vida. Recebe a cura de Deus. Deus tem algo lindo para você. Começa a orar, começa a profetizar aí para a pessoa que está do seu lado. Aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é
valor que você tem. Olha para quem está do seu lado. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com os gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Eu tenho valor. O Espírito Santo As se mãos move em nós. Fecha o corredor. Nós temos valor. É a mão. O Espírito Santo se move em nós. Levanta a mão assim, ó. Nós temos valor. O Espírito Santo se move em A igreja. Nós temos valor. Nós temos valor. O diabo tem que ouvir isso. Nós temos valor. Lindo! Nós temos valor. Mais uma vez. Nós temos valor. O Espírito Santo se move em nós. Nunca se esqueça disso. Levanta a mão aí. Valor. Uma semana de vitória, de bênção, de restituição e de conquista para todos vocês. Amo vocês. Orem por mim, eu oro por vocês. Deus abençoe.